Querido Deus, muito obrigada por mais uma semana que nós tivemos e agora estamos no último dia dela, onde podemos ter um tempo para descansar, mas também para estarmos próximos de Ti e dos nossos companheiros e companheiras de jornada. Gostaríamos de pedir que você possa nos abençoar durante esse momento em que vamos fazer a leitura de mais um capítulo do livro Peregrino. Fique conosco e nos ilumine. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 18. Nós temos algum plano, se der tempo, de lermos um pouco o capítulo 19, mas teremos que ver sobre isso por estarmos em um número pequeno. Mas o capítulo de 18, ele não é tão longo assim, e ele tem apenas quatro personagens, que é o número exato de que nós estamos. Então, os personagens do capítulo 18 vão ser o narrador, cristão, esperançoso e ateu. O ateu vai ser quem menos vai aparecer, e as narrativas mais longas hoje são do cristão e esperançoso. É, então, eu gostaria de perguntar se alguém poderia ser o narrador. Eu posso ser narrador. Tá, Carol. E o cristão? Acho que você, eu, então, o cristão. Ayane. E o esperançoso, Posso fazer, esperançoso. Gabriel. E o ateu pode ser você, Carla? Oi, Rayane, pode sim. Tá bom. Então, narrador é a Carol, cristão sou eu, Rayane, esperançoso, Gabriel, e ateu, a Carla. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa dar início à leitura. Carol, você pode começar, por favor? Claro. Capítulo 18. Os peregrinos encontram Ateu e passam pelo solo enfeitiçado. Ora, depois de algum tempo, viram alguém que lá longe vinha só e tranquilo pela estrada na direção dos dois. Disse Cristão ao companheiro: Lá vem um homem que caminha em direção oposta à de Sião. De certo, vem ter conosco. Estou vendo. Fiquemos atentos agora, pois talvez também ele se revele um adulador. Veio o homem se aproximando e, afinal, se encontraram os três. Chamava-se Ateu e perguntou-lhes para onde seguiam. Vamos para o Monte Sião. Ateu caiu em gostosa gargalhada. Por que todo esse riso? Rio por ver que são ignorantes, impondo-se a si mesmo jornada tão tediosa, e, no entanto, provavelmente nada terão para compensar seus esforços, senão a própria viagem. Por quê? Acha que não seremos recebidos? Recebidos, esse lugar com que vocês sonham simplesmente não existe. Não neste mundo, mas sim no que há de vir.
Quando eu estava ainda em minha terra natal, ouvi isso que vocês agora me dizem e, curioso, saí a procurar. Mas já há 20 anos busco essa cidade e mesmo em todo esse tempo não vi nem sinal dela. Também ouvimos e cremos que há de fato um lugar assim a encontrar. Ora, se eu não tivesse acreditado, certamente não teria deixado a minha terra para procurá-lo. Mas, nada encontrando, e se de fato existisse, eu certamente o encontraria, pois busquei bem mais do que vocês. Volto pelo mesmo caminho. Buscarei agora ânimo nas coisas que um dia desprezei, trocando-as por esperanças, hoje sei, vãs. Será verdade o que diz este homem? Perguntou o cristão ao companheiro. Hum? Ah, tá. Ah, sim. Só um momento, Gabriel desconectou sem querer. Uhum. Cuidado, ele é um dos aduladores. Lembre-se do que já passamos por dar ouvidos a esse tipo de gente. Ora, então não existe nenhum Monte Sião? Pois já não avistamos, pois já não avistamos das montanhas aprazíveis o portão da cidade? Não devemos também andar na fé? Continuemos para que o homem do chicote não nos açoite de novo. Você é quem deveria ter me ensinado esta lição que lhe sussurro agora no ouvido. Se você parar de ouvir instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Ouça, meu irmão, não lhe dê ouvidos. Creiamos para a salvação da alma. Meu irmão, não lhe fiz essa pergunta porque duvidasse da verdade de nossa crença, mas para pô-lo à prova e para arrancar de você o fruto da sinceridade de seu coração. Quanto a esse homem, sei que está cego pelo Deus deste mundo. Prossigamos nós dois, sabendo que cremos na verdade e que nenhuma mentira pode vir da verdade. Agora sim me alegro na esperança da glória de Deus. Afastaram-se então. Ah, não, Agora perdão. é. Afastaram-se então do homem, que rindo deles, seguiu seu caminho. Vi então em meu sonho que caminharam até alcançar certo país. O ar dessa terra deixava os forasteiros naturalmente sonolentos. Ali, esperançoso, viu-se bastante entorpecido e pesado de sono. Sinto-me sonolento, tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e cochilar um pouco. De modo nenhum, pois temo que, dormindo, talvez jamais despertemos. Porque, irmão, o sono é agradável ao homem laborioso. Ficaremos revigorados depois de uma soneca. Não se lembra de que um dos pastores nos alertou sobre o solo enfeitiçado? Com isso, ele quis dizer que não deveríamos dormir, portanto, não vamos nos entregar ao sono como os outros, mas sim vigiar e permanecer sóbrios. Reconheço o meu erro. Se eu tivesse aqui sozinho, certamente dormiria, talvez à custa de minha própria vida. Percebo se é verdade o que disse o sábio. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Até aqui, sua companhia tem sido uma bênção para mim e certamente você terá boa recompensa
por seus esforços. Para espantar a sonolência, então, nada melhor do que uma boa conversa. Ora, como irmão? Como não? Por onde começamos? Por onde Deus começou conosco. Mas, por favor, comece você. Se os santos se acham sonolentos, mofinos, que ouçam o que dizem esses dois peregrinos. Sim, que aprendam com eles, devotados, como manter bem abertos os olhos cansados. A comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. Nesse momento, Cristão começou dizendo: Vou lhe fazer uma pergunta. Como foi que você começou a pensar em agir como hoje? Você pergunta como comecei a buscar o bem da minha alma, de minha alma. Sim, é essa mesma a minha pergunta. Passei muito tempo hipnotizado pelas coisas que se veem e vendem na nossa feira. Coisas que hoje, creio, teriam me arrastado à perdição e à destruição, caso nelas eu persistisse. Que coisas eram essas? Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também adorava a desordem, as orgias, a bebida, os palavrões, a mentira, a impureza, a violação do sábado e muito mais. Tudo o que concorria para a destruição da alma. Mas ouvindo e refletindo sobre as coisas divinas, ouvindo de você e também do amado fiel que foi morto por sua fé e pelo reto viver na feira das vaidades, finalmente descobri: o fim delas é morte, e que por causa dessas coisas a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E você então imediatamente se deixou arrebatar pelo poder dessa convicção? Não, não me dispus logo de início a reconhecer a iniquidade do pecado, nem a condenação que sobrevém a quem a pratica. Bem pelo contrário. Assim que a palavra penetrou em minha mente, passei a empenhar-me por fechar os olhos à luz. Mas o que foi que o fez perseverar naquela vida, mesmo diante dos primeiros esforços do bendito Espírito de Deus em você? Bem, primeiro porque eu ignorava que aquilo fosse a obra de Deus em mim. Nem me passava pela cabeça que é pelo despertar para o pecado que Deus começa a conversão do pecador. Segundo, porque o pecado era ainda muito agradável à carne, e eu relutava em abandoná-lo. Em terceiro lugar, não via como me separar de meus velhos companheiros, pois sua presença e seus atos me eram tão desejáveis. E finalmente, as horas em que essas convicções tomavam conta de mim eram tão dolorosas e tão aterrorizantes que o meu coração não podia suportá-las, nem mesmo a lembrança delas. Então, ao que parece, às vezes você se via livre dessa sua aflição. Isso mesmo. Só que ela me voltava à mente outra vez e então eu ficava tão mal quanto antes. O mesmo pior. Mas o que é que, mas o que é que o fazia lembrar os pecados de novo? Muitas coisas. Por exemplo, se eu encontrasse um bom homem nas ruas, ou se eu ouvisse alguém lendo a Bíblia,
ou se minha cabeça começasse a doer, ou se ficasse sabendo que algum vizinho meu estava doente, ou se eu visse os sinos tocarem pelos mortos, ou se eu mesmo pensasse na morte, ou se ficasse sabendo que alguém morrera de morte súbita, mas especialmente quando eu pensava em que logo chegaria a hora do meu julgamento. E você conseguia se livrar com facilidade da culpa do pecado quando ela lhe sobrevinha por algum desses meios? Não, com o passar do tempo, não, pois essas coisas me dominavam a consciência cada vez mais rápido. Depois, se eu sequer pensasse em voltar a pecar, embora os meus pensamentos se revoltassem contra isso, o meu tormento era dobrado. O que você fez então? Cheguei à conclusão de que eu deveria me esforçar por me corrigir, pois senão, pensei, certamente seria condenado. E de fato se esforçou por corrigir-se? Sem dúvida nenhuma, fugi não só dos meus pecados, mas também dos meus companheiros de pecado. E passei a me dedicar a deveres religiosos como a oração, a leitura, o arrependimento do pecado, o falar a verdade ao próximo, etc. Fiz essas tantas outras, Fiz essas e tantas outras coisas que nem posso relatar todas elas aqui. E então passou a se sentir melhor. Passei por algum tempo, mas afinal a minha angústia novamente me afligiu, apesar de toda a renovação. Mas como? Se você já estava renovado. Por várias razões, especialmente ao lembrar-me de coisas como estas. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ninguém é justificado pela prática da lei. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, além de muitas outras semelhantes. A partir disso, Acrescentou esperançoso. comecei a refletir: se todas as minhas justiças não passam de um trapo imundo, se pelas obras da lei homem nenhum pode ser justificado, e se depois de ter feito tudo não passamos de servos inúteis, então é pura loucura pensar em alcançar o céu pela lei. E concluiu dizendo: Pensei também, se um homem contrai certa dívida no comércio, mas depois passa a pagar à vista tudo o que compra, ainda assim sua antiga dívida permanece na caderneta. E por ela o comerciante pode processá-lo e alcançá-lo na prisão até que seja quitada. Bom, e como você aplicou isso a si mesmo? Ora, assim pensei comigo. Por conta dos meus pecados, acumulei enorme dívida no livro de Deus. E mesmo que agora esteja renovado, não conseguirei liquidar esse débito. Devo, portanto, pensar nisso constantemente, mesmo diante de tudo o que já fiz para corrigir-me. Mas poderei me livrar da condenação em que me enredei por causa dos pecados do meu passado? Muito bem, ótimo seu proceder, mas por favor, continue. Outra coisa me vem perturbando. Desde as minhas primeiras reformas, é que, ao examinar detidamente o melhor que hoje faço, ainda vejo pecado. Pecado novo, combinado ao de melhor que faço. Então, sou obrigado a concluir que,
apesar dos bens conceitos que eu tinha de mim mesmo e dos meus deveres, a cada novo ato cometo pecado suficiente para ir para o inferno, mesmo que a minha vida anterior fosse imaculada. Mas o que você fez então? O que eu fiz? Simplesmente não sabia o que fazer, até o momento em que, enfim, criei coragem para abrir o meu coração a Fiel, pois eu e ele nos conhecíamos bem. Ele me disse que, a menos que obtivesse a justiça de um homem que jamais houvesse pecado, nem eu mesmo, nem toda a justiça do mundo poderia me salvar. E você crê que ele disse a verdade? Se ele me tivesse dito isso quando eu me achava contente e satisfeito com as minhas próprias reformas, certamente eu o teria julgado louco por seu esforço insano. Mas, como hoje percebo a minha própria insanidade e o pecado que se une aos meus melhores atos, sou forçado a concordar com ele. Mas, quando ele lhe sugeriu isso, você julgou que seria possível encontrar tal homem de quem se podia dizer com justiça que jamais havia pecado? Devo confessar que, a princípio, as palavras me soaram esquisitas, mas depois de conversar mais com ele, fiquei plenamente convencido dessa verdade. Você me perguntou que homem era esse e como você poderia ser justificado por intermédio dele? Perguntei sim. Ele me disse que era o Senhor Jesus, que estava à direita do Altíssimo. E assim, disse ele, a única saída é ser justificado por ele, crendo naquilo que ele mesmo fez nos tempos em que viveu entre nós, para depois sofrer e morrer no madeiro. Perguntei-lhe ainda como é que a justiça desse homem poderia ser tão eficaz a ponto de justificar outra pessoa perante Deus. E ele me disse que esse homem era o próprio Deus Todo-Poderoso, e que ele fez enfrentando a própria morte, não foi por si mesmo, mas por mim, a quem se deveriam atribuir seus atos e a dignidade destes, desde que eu cresci nele. E o que você fez então? Levantei objeções a essa crença, pois pensava que ele não estaria disposto a me salvar. E o que lhe disse então, fiel? Encorajou-me a ir vê-lo. Ele disse que isso seria presunção da minha parte, mas ele disse que não, que eu estava convidado a fazê-lo. Depois me deu um livro, ditado por Jesus, para me encorajar a buscá-lo com mais liberdade. A respeito desse livro, disse-me ainda que nele cada, cada i e cada tio eram mais firmes do que o céu e a terra. Perguntei-lhe, então, o que deveria fazer quando o encontrasse, e ele me respondeu que eu deveria ficar de joelhos e suplicar de todo o meu coração e de toda a minha alma que o Pai revelasse a mim. Então perguntei-lhe como eu deveria fazer essa súplica. Ele disse: Você vai encontrá-lo num propiciatório, onde ele fica o ano inteiro para conceder o perdão àqueles que o procuram. Concluindo seu relato, esperançoso disse: Declarei-lhe então que não saberia o que dizer quando lá chegasse. E ele me mandou dizer isto: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou, e faze-me conhecer e crer em Jesus Cristo, pois sei que sem a sua justiça, sem que eu tenha fé nessa justiça, certamente serei lançado fora.
Senhor, ouvi dizer que tu és um Deus compassivo, que determinaste que teu Filho Jesus Cristo seria o Salvador do mundo, e que, além disso, tu estás disposto a concedê-lo ao pecador miserável que sou. E sou de fato pecador. Se eu aproveito então esta oportunidade e manifesta a tua graça na salvação da minha alma, por meio do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Hum. E então, você fez o que ele lhe aconselhou? Sim, e muitas vezes, muitas vezes. E o pai certamente lhe revelou seu filho. Não na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Não, não foi nem mesmo na sexta. O que você fez então? O que eu, o que fiz, para dizer a verdade, nem sabia o que fazer. Não foi tentado a deixar de orar? Fui umas 100 vezes ou 200. E por que não fez? Eu acreditava que o que me disseram era verdade, que sem a justiça desse Cristo, nem mesmo o mundo todo poderia salvar-me. Então pensei comigo, se esqueço tudo isso, morro. E no trono da graça, o máximo que me acontecerá é também a morte. Assim me veio essa ideia. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Assim, continuei orando, até que o Pai, enfim, me revelasse seu filho. Gabriel, você está cansado de ler? Falta muito? Ah, um pouquinho. Se um pouquinho eu vou aguentar. Tá bom. Então vamos continuar. E como foi que ele lhe revelou o filho? Não o vi com os olhos da carne, mas com os olhos do entendimento. Foi assim. Certo dia eu estava muito triste, mais triste do que jamais me sentira na vida. Essa tristeza me veio pela percepção da grandeza e da iniquidade dos meus pecados. Então, quando eu já não esperava nada, senão o inferno e a eterna perdição da minha alma, vi, de repente, o Senhor Jesus olhar lá do céu para mim, dizendo: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E esperançoso continuou dizendo: Respondi: Senhor, sou um grande, grande pecador. Respondi, respondi, Agora foi. Senhor, sou um grande pecador de fato. E ele me disse: minha graça é suficiente para você. Então falei: mas, Senhor, o que significa crer? Foi aí, ao me vir à mente esta passagem: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que percebi que crer e vir são a mesma coisa. E aquele que vem, ou seja, busca a salvação de Cristo com o coração e o afeto, esse de fato crê em Cristo. Então, meus olhos marejavam Emocionou-se esperançoso. e pedi ainda: mas, Senhor, será que um grande pecador como eu poderá de fato ser aceito por ti e salvo por ti? E o ouvi dizer: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Falei depois: mas como, Senhor, devo proceder contigo quando for a ti, para que a minha fé se faça correta? E ele respondeu:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos ama e por seu sangue nos libertou por dos nossos pecados. Ele é mediador entre Deus e nós. Ele vive sempre para interceder por nós. E tudo isso Disse esperançoso. conclui que devo procurar justiça na sua pessoa e a expiação dos meus pecados pelo seu sangue. O que ele fez em obediência à lei do seu pai, submetendo-se ao castigo, não foi por si mesmo que fez, mas por aquele que, grato, aceita esse sacrifício para a sua salvação. E então meu coração ficou repleto de alegria, os olhos cheios de lágrimas e o coração transbordante de amor pelo nome e pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. De fato, foi uma revelação de Cristo à sua alma. Mas diga-me, que efeito exerceu tudo isso sobre o seu espírito? Fez-me ver que o mundo inteiro, apesar de toda a sua justiça, está em um estado de condenação. Fez-me ver que, por ser justo, Deus Pai pode justificar com retidão o pecador que busca a Jesus. Deixou-me profundamente envergonhado da iniquidade da minha vida anterior, fazendo-me conhecer e sentir a minha própria ignorância. Pois antes jamais tivera no coração sentimentos que me revelassem a maravilhosa beleza de Jesus Cristo. Faz-me amar a vida de santidade Acrescentou esperançoso. e desejar fazer algo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pensei, tivesse, fez-me ver que todo mundo, apesar de toda a própria injustiça, existe em estado de condenação, que Deus Pai, posto que seja justo, pode justificar com justiça o pecador que a ele vem. Fez-me envergonhar da minha vida anterior e humilhou-me, fazendo conhecer e sentir a minha própria ignorância, porque até então nunca viera ao meu coração um único pensamento que de tal modo houvesse revelado a formosura de Jesus Cristo. Fez, você pode entender? Me desejar uma vida santa e anelar por fazer mais alguma coisa para a honra e glória do nome do Senhor. Chegou a perceber-me que se tivesse 1000 vidas, de bom grado as perderia por amor de Jesus. Alguém quer comentar, talvez, enquanto que ela tenta se reconectar? Que bom que você chegou, Marcos. É muito bonito, né? Assim, ter contato com essas verdades, né? Que são verdades fundamentais para nós, mas que muitas vezes a gente deixa de discuti-las, né? Porque a gente está discutindo as questões, né, da verdade presente e tal, da profecia, das coisas que estão acontecendo no mundo agora. E muitas vezes a gente esquece de entrar em contato com a questão da justificação pela fé, né? Que acho que foi uma coisa bem marcada nesse capítulo e muito importante para a gente.
É como se fosse uma recapitulação do livro todo, assim, não? Eu não sei se dá para dizer assim. É, mas ele conta basicamente o caminho da conversão dele, não? É, entendi bem. Sim, só que no caso da conversão de esperançoso, né? É, e uma coisa também que me fez lembrar o relato do ateu, né? De que ele ficou tentando encontrar essa terra prometida por 20 anos, procurou muito e não achou, e começou a dizer que esse lugar já não existia, né? Me fez lembrar daquela visão de Ellen White que eles estão caminhando, né? Sendo iluminados pela luz de Jesus ali, pelo clamor da meia-noite, e que tinha pessoas que olhavam para baixo para, né, ou que perdiam de vista essa luz, negavam que era que era Jesus quem tinha lhes guiado até ali e caíam no mundo frio e tenebroso. E foi muito parecido com o que o ateu falou, né? Digamos, agora eu vou voltar para as coisas que me traziam prazer antes. Até mais, né? Ele foi atrás das coisas que ele acha que ele perdeu, né? De fazer ao longo dessa jornada dele. Então, ele basicamente é, sei lá, quer aproveitar o que ele não, ele deixou de fazer, né? É um detalhe que eu achei importante a respeito do relato do esperançoso, é que quando ele menciona todo esse entendimento da justificação pela fé, ele já estava crendo, já estava obedecendo. Não foi naquele momento ali que, no primeiro da conversão, né, ou vou dizer melhor, dele ter entendido que precisava buscar aquelas verdades, mas ele percebeu que, tentando ter uma vida digna, uma vida justa, não mentir, não ir andar mais atrás daqueles amigos, ter boas práticas, ainda assim existia o pecado. Ainda assim ele se via que tinha esse pecado e não se via sendo justo como ele gostaria de ser, não praticando mais nenhum tipo de iniquidade. Não sei se vocês perceberam isso também. Eu percebi sim, isso ficou claro na uma das leituras aí que o Gabriel fez, mas eu acredito que essa é uma condição bem peculiar do ser humano, né? De todos nós. Eu também acredito que sim. É, eu até, enquanto estava lendo, eu fui às lágrimas aqui, porque esse exemplo ali é muito a minha própria vida, né? Eu lembro de ter conhecido Jesus e ter procurado fazer todo bem, ter lido, estudado, e, né, imerso nesse mundo religioso, e ainda assim eu via que eu era pecadora, né? Mesmo estudando bastante, né? Também profecia, também estudos de ordem moral. E aí eu lembro, né, que isso deixou a minha vida assim um inferno, na verdade. Antes de conhecer era um inferno, depois de conhecer também ficou um inferno, porque eu queria, no fundo, era ser boa, né? Fazer as coisas como precisava fazer, mas eu não conseguia fazer tudo, né? Ou seja, ser uma pessoa com boas obras da manhã até de noite, sem pecado nenhum. Então eu lembro um pecado que eu cometi era o da mentira. E chegava no final do dia isso, além de outros, né? Mas o que esse era um que me machucava muito. Eu Era terrível, era terrível. Era uma vida de sofrimento, de definhamento, de emagrecimento, de perder apetite,
de ficar assim à míngua, né? Mesmo, né, nessa luta, né? Aí foi quando eu entendi a justificação pela fé. E aí segue-se todo aquele relato dele, assim como também seguiu comigo da mesma forma. E aí passei a entender, né, que a minha justiça era um trapo de imundície, que Cristo é a justiça nossa, que não adiantava eu praticar todas as boas ações melhores que se pode imaginar, a igualdade, o amor, a justiça, né, da forma mais perfeita possível, ainda assim eu ainda era indigna, né? E então o que eu precisava era recorrer, em primeiro lugar, à pessoa de Jesus, Cristo, justiça nossa. E quando eu entendi e que caí aos pés de Jesus, em lágrimas, naquele momento houve uma mudança. Eu passei a me apaixonar pela beleza de Cristo, como fala ali, né? Encontrar beleza em Cristo e beleza na santidade. E aí, a partir dali, a obediência se tornou fruto dessa gratidão e nunca é para me fazer entrar no céu, né? Isso deixou de ter esse pensamento, morreu, mas sim como fruto de um amor, de uma gratidão por alguém que me possibilitou algo que eu jamais, por força nenhuma, aliás, por toda a força que eu pudesse exercer, iria conseguir, né? Realmente passei a enxergar muita coisa, até principalmente a minha ignorância. É, a gente, assim, é muito errado a gente imaginar que por termos muita luz, a gente não comete nenhum pecado, nenhum deslize, ou achar que a gente não tem nada para aprender de novo, né? Então a gente tem que ter muita humildade diante de Deus, reconhecendo os méritos de Jesus sempre. E uma coisa que esse ano o Parminder mandou uma mensagem, né, de para o novo ano. E eu até penso assim, por exemplo, nisso que eu falei, de que às vezes a gente não contempla muito essa mensagem de justificação, né? Que às vezes a gente esquece, né, de ver, por achar que é uma coisa tão básica. Muitas vezes existem pecados pelos quais já houve arrependimento, você já entendeu que aquilo era errado, você já se arrependeu, não os comete mais. Mas isso acontece muito comigo, assim, de uma coisa que eu fiz de errado no passado, mas essa coisa fica o tempo inteiro martelando na minha cabeça com culpa, né? Como se pela consequência daquilo, ou mesmo por perceber que aquela ação era uma ação ruim, que trazia dano às pessoas, que fazia mal às pessoas, que não era de amor e tudo. E é uma coisa também para a gente perceber e não permitir que esses pensamentos de culpa, né, nos deixem no chão, né, para que a gente consiga confiar no perdão de Jesus e seguir adiante vivendo uma vida nova. E isso é uma coisa que estava aqui na mensagem que o Parminder mandou pra gente. Olha, deixa eu ver se eu encontro para ler para vocês. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, aí eu vou procurar aqui rapidinho. E eu encontrei, é, que diz assim, ó. Um novo ano está diante de nós como uma nova página. O que está escrito nela não dependerá apenas de grandes planos, mas de nossas escolhas diárias de confiança,
humildade, oração e amor. Este é um momento para nos entregarmos novamente a Deus, não pela metade, nem com hesitação, mas totalmente. Quando falhamos, Deus mostra misericórdia. Quando nos desviamos do caminho, Deus nos acolhe de volta. Deus, e aí essa parte. Deus não nos pede para viver com arrependimento, mas para seguir em frente com confiança. Isso é muito poderoso, né? Que ele mandou pra gente começar o ano tendo isso em mente. Confiar nas promessas de Jesus e seguir adiante. Obrigado pelos comentários. Ehm, a Rayana mandou mensagem pedindo desculpas que ela não consegue entrar. Ela está usando dados, de celular, mas a conexão não é boa. Ehm, alguém mais quer comentar, talvez? Marcos, talvez, chegou. É, não, eu acho que por enquanto não, mas foi muito bom. E esse último texto que a Carolina leu, foi bom ela reler, porque me trouxe à memória. Eu já tinha lido, acho que foi você, Gabriel, que postou no grupo, não foi? E aí eu li, mas agora a Carolina lendo de novo. Sim, no dia 2, não? Eu É, encaminhei essa postagem do Anderson Parminda, assim. sim, sim. Mas agora ela refrescou aqui a minha memória e eu lembrei, realmente foi excelente. É, eu acredito que a gente não deve se acomodar nunca, né? A gente não pode se acomodar e a gente precisa realmente estar nos renovando diariamente e prosseguindo, olhando com fé para o alto, para Jesus, para poder sempre melhorar um pouco. Teve um trecho aqui que eu não estou encontrando mais. Já, já procurei bastante aqui nos parágrafos, mas não encontro. Mas ele disse alguma coisa assim que ehm, como que era? Nem o mundo todo assim poderia. eh, como que era? Era alguma coisa com o mundo todo, o mundo inteiro. Vocês lembram? Aham, esperançoso. Era algo como assim, né? Mesmo se ele juntasse todas as boas obras do mundo, né? Que isso ainda assim não seria suficiente, né? Ehm, e achei bem, isso me lembrou um pouco, né? Porque quando a gente estuda, né? A gente aprende, né? Tantas coisas boas, né? Que a gente pode melhorar, né? Sobre racismo, sobre igualdade. Tem tanta gente assim preparada, inteligente, que a gente realmente ver o quanto que a gente tem que aprender, não? Mas tudo isso ainda assim não é suficiente para nos levar à salvação, não? Essa sabedoria, esse aprendizado, não? Eu fiz essa leitura para mim assim, não? Digo que seja essa a única forma, né, de entender isso, mas achei bem rico, né, esse capítulo, porque ele realmente dá uma visão geral, né, sobre essa experiência, né, da pessoa que começa a crer, né, e que essa resposta, né, essa bênção, ela
demora de vir, né? Aqui na experiência do Esperançoso, né? Que ele demorou muito para ter essa certeza, né? E, enfim, achei um capítulo bem bonito. E eu me imagino que na próxima vez, estou vendo o capítulo 19 bastante grande, e 20 também. São os últimos dois capítulos que estão aqui, né, para a nossa leitura. Dependendo do tempo, né, a gente talvez consegue concluir numa próxima sexta-feira, né? Você quer ler mais uma vez ou compartilhar aqui? Você compartilhar aqui o documento, não? Gabriel, me veio aqui uma coisa à mente agora. Se esses últimos dois capítulos realmente são muito grandes, existe a possibilidade de dividir, tipo, 19 fazem duas sextas e capítulo 20 também duas vezes, dividir ele. Olha, Marcos, a gente pode. Eu vou dar uma olhada, tá? Qual grande eles são de fato. Meu desejo era realmente encerrar a leitura desse livro, não? Tem se esticado bastante. Tem sido bom, não? Mas queria ter encerrado fim do ano, último capítulo. Não deu, não? Porque, assim, tem sido muito bom para quem participou, mas eu vejo antigamente tinha mais pessoas participando nas sextas-feiras. Não sei se é por causa do tema, né, da leitura. Até conversei com algumas pessoas e falei assim, olha, não queria parar e interromper essa leitura, porque as pessoas que participam, né, têm sido muito abençoadas, mas ao mesmo tempo vejo que a participação do grupo como um todo, né, tem caído bastante. Então eu queria ver, né, se a gente é, pode fechar esse ciclo, né, e depois reconsiderar, né, se a gente retomar estudos ou talvez uma outra leitura ou artigos, ou aí podemos discutir isso, não? É, eu também postei dois artigos no canal dos artigos hoje à tarde. O Mate não está aqui, mas o Mate ele já leu os artigos, eu ainda não tive tempo. Ele indicou muito a leitura dos artigos, disse que eles são muito importantes, são muito bons. E para quem tiver um tempo, né, talvez seria interessante a gente ler esses artigos. Eu li um pouquinho só do primeiro artigo, né? Que é sobre a questão do Trump e Venezuela. Mas é realmente interessante Você mesmo. diz a nova era do imperialismo? Isso, acho que eu li a primeira e a segunda página, Uhum. porque tem ali um comentário do autor ali, que ele fala, ele descreve, né, sobre, se não me engano, a trajetória dos países do século XIX, como era. E parece que o Trump, embora ele faz um comentário, perdão, faz um comentário sobre o posicionamento de Vladimir Putin contra, como chama aquele país lá que ele invadiu, lá está em guerra, esqueci agora, que o Putin está Ucrânia? tendo guerra, Ucrânia, obrigado. E aí, é, enfim, embora está tendo esse problema, né, essa guerra lá do Putin contra a Ucrânia, mas o Trump está fazendo praticamente a mesma coisa, né? De certa forma, ele invadiu a Venezuela e prendeu o presidente Maduro, está ameaçando a tomar a Groenlândia, mas também conta um pouco do passado dos Estados Unidos, né? Em relação a Cuba, se não me engano, a Filipinas, enfim. Pelo menos até a primeira e a segunda página trata desse ponto, né?
do, ali de 1889, quando começa a trajetória. Mas é bem bacana. Eu li só essas duas páginas, mas vou voltar a ler todo o material para poder ter uma visão panorâmica. Tá bom, Marcos. Obrigado por dar um resuminho aqui. Ehm, Mais alguém quer falar alguma coisa? Não sugiro que a gente possa encerrar aqui e Oi, aproveitar, Gabriel. né? Pode falar, sim, cara. É, é rápido. É só porque eu acho importante também mencionar a respeito dessa leitura, né, que é muito, muito preciosa. Colher também mais alguma informação dela ali, né, quando fala que essa pessoa já estava na fé, eu também me refiro isso, né, até os dias de hoje. Agora eu posso falar para mim mesma, né? Mas o Espírito de Profecia também menciona, assim como fala também da chuva temporã, que ela é necessária até o fim, faz uma correlação com a justificação, né? Chuva temporã com a justificação. E que também essa justificação ela é necessária, a experiência dela até o fim, mesmo que nós já estejamos no processo de santificação. E de que maneira, né? Porque tem um texto no Espírito de Profecia que eu não consigo lembrar exatamente. No passado eu sabia de cor, mas era mais ou menos alguma coisa dizendo que para que haja a necessidade de um Salvador, a condição é o desamparo, é o completo desamparo. Assim, mais ou menos um exemplo, se você, né, tem uma enchente e aí vem a pessoa salvar, né, aquelas que estão lá na enchente, e a pessoa começa a nadar lá com o seu barco para salvar. Se encontra alguém pedindo socorro, que está em completo desamparo, se afogando, né, erguendo a mão e me salva, me salva. E do lado dela tem uma outra pessoa se agarra numa porta, por exemplo, e aí vem esse bombeiro para salvar, né? Bombeiro, vamos dizer, para salvar. É mais, ele irá primeiro àquela pessoa que está pedindo, né? E a outra pode até chegar a dizer para o bombeiro, assim, não, não, aqui eu estou bem. Mas ela, na verdade, não sabe se está bem, né? Não sabe se vem uma correnteza por ali, o que, que vai acontecer dali para frente. Mas certamente ele irá salvar aquela que está num estado de completo desamparo, né? Salvar primeiro. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Que na minha vida eu preciso sempre enxergar, né? Essa necessidade constante de da justiça de Cristo, né? E a salvação que vem através dessa justiça de Cristo. E porque é uma coisa que vem através da outra, né? Então e isso desperta a força motriz que desperta o amor, que desperta a vontade, o desejo, né? Que é impulsionador para todas as demais coisas. Uma vez que a pessoa recebe essa justiça, a vida dela passa a ser uma vida, né, de mais gratidão, porque ela reconhece que não jamais poderia ser de outra forma. Eu acho que eu me estendi, desculpa. Não, cara, pode falar à vontade. Não, não precisa se apressar, não. Obrigado. É isso só. Obrigada. Obrigada por me ouvir. Esse é bom, acho que faz parte da nossa vida, desse tipo de comentário, conversa, diálogo. Isso é bom para a gente. É, vamos orar? Vamos. Muito bem.
Então, convido vocês a se curvarem para a gente olhar para Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa leitura no final dessa semana, começa esse sábado. Obrigado por nos lembrar, é, mesmo depois de muitos anos já tendo vivido como cristãos, da importância da gente entender, né, esses conceitos fundamentais de como ocorre a nossa salvação, a nossa experiência, que possamos seriamente refletir sobre isto e também não nos acostumar com algo que não é certo, que a gente possa entender a seriedade desse teu sacrifício, também dessa mensagem, do tempo em que vivemos, a gente possa cada dia aprender a confiar em Ti e crescer nessa jornada que queremos estar se aproximando ao fim, mas que possamos nos apegar a Ti, a nossa experiência pessoal também. Pedimos uma boa noite de descanso e agradecemos pelas Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos. Bom Boa descanso, bons sonhos. noite. Feliz Hum, sábado. Bom Boa sábado. noite. Bom Shabá.